Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa uma informação agregadora de valor. Mas para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado, porque pelo menos uma vez a cada 20 dias, 30 dias, a gente está começando a elaborar um tipo de... Vamos debater faces do direito. São tantas faces. Moisés, meu querido, e Vanderlan. Faltou Tiba hoje, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Hoje, o prato do dia, né, agora já cumprimentando ele inicialmente, vai ser sobre sistema prisional. Isso. Então, seja bem-vindo. Resumindo, por onde passaremos hoje no programa? Olá, é sempre uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez e quero cumprimentar primordialmente você que está aí do outro lado e com certeza travaremos uma discussão de suma importância para a nossa sociedade. Afinal de contas, fazemos parte desse contexto e precisamos elaborar respostas para essa problemática, que é a questão do cárcere, a prisão, a política criminal relacionadas aos presídios no país. Tá bom. Mas antes de iniciar nosso tema, nada mais justo do que cumprimentar as estrelas que estão aqui na mesa. Quero cumprimentar o meu... Não fica rindo não, que existe estrela cadente, tá? O meu amigo, professor, Dr. Vanderlan, colega de trabalho tanto na profissão de professor quanto de advogado. Com certeza hoje trabalharemos uma discussão no bom sentido positiva e traremos aí talvez levantaremos alguns desafios, né? Que afinal de contas estamos envolvidos nesse contexto do direito. E quero cumprimentar mais uma vez, Benito, a oportunidade. Quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui para discutirmos mais um assunto aí de grande relevância e que nos traz bastante preocupação do ponto de vista social. Estamos à disposição. Tá bom. Vai lá. Bom, agradecer hoje, né, a presença do ilustre Dr. Moisés Marinho aqui conosco, meu colega de trabalho, como falou, meu amigo, uma pessoa que tem um vasto saber jurídico. Eu gosto de sempre estar convidando ele para estar no programa, porque é interessante você que está em casa aí, poder ter esse conhecimento jurídico apurado que nós podemos oferecer para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês e por vocês. Tá, eu vou chamar a vinheta e vamos começar a brincadeira, tá bom, querido? Okay. Por favor, Eudes, a nossa alegre vinheta. Eu acho que a melhor maneira de apimentar a nossa conversa, professor, eu tenho aí um parlatório do deputado Jesuíno, e aí eu acho que vai servir como preâmbulo do seu debate, tá bom? Okay. Tá no jeito, Eudes? Por favor. Já está mais do que consagrado a falta de segurança para o estado de Rondônia. Foram 2 vítimas, no caso 2 policiais militares. No sábado passado foi um que de forma violenta foi alvejado pelas costas, posteriormente recebeu outro disparo na cabeça. E os elementos empreenderam fuga, mas já foram detectados as questões, né, identificados os meliantes. E hoje, no caso, foi também um confronto em Costa Max, onde elementos estavam conduzindo um veículo para o país Bolívia, e quando a polícia militar estava fazendo a abordagem, tentando abordar, foi recebido a bala, no caso, o armamento forte, aquele fuzis, né, no caso fuzis. E aí você vê, foi também, aí eu quero falar sobre a questão desses atentados, mas recentemente também foi levado uma caminhonete de um magistrado
e vários índices de furto, de roubo. Eu peço agora, aproveitando todos os telespectadores, a todas as pessoas que assistem o programa, que comecem a cobrar nas redes sociais, o próprio governo, o próprio secretário de Segurança, uma medida. Não podemos ficar a mercê dos bandidos. Vem para o Estado, tanto o Estado vizinho também o Acre, para cometer atentados contra a sociedade, mostrando o seu poderio, no caso, inclusive com vídeos. Um veículo, eles filmaram dentro de um veículo com armamento HK, fuzil 762, armamentos que a Polícia Militar não tem no estado de Rondônia. Imagina só como é a afronta mesmo. E não podemos permitir esse atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então é por isso que o governo, juntamente com o secretário de Segurança, devem tomar medidas realmente que possam trazer resultados, inibir e coibir essas ações desses marginais. E nós, como presidente da Comissão de Segurança Pública, iremos cobrar de forma efetiva, bem como buscar ações para que isso possa ser resolvido para os moradores do estado de Rondônia. Eu vou separar as coisas unindo elas, tá? Ele fala de um caso e a gente vai abordar do caso para o desdobramento, né? Rondônia, depois que recebeu esses presídios federais, mudou um pouquinho o perfil, né? Nós somos hoje recepcionistas de ilustres convidados da área delituosa brasileira, né, aqui no nosso município. No nosso município município e estado, né? Porque não é só aqui que tem. Mas é o nosso município que tem onde está o Fernandinho, né? Onde tem mais um bocado de gente aí. Porque a gente nunca sabe quem está lá, porque é muito frequentado o nosso sistema prisional aqui, né? Aí nós vamos assim, ao incremento da criminalidade por conta de que o crime organizado se instala porque seus líderes estão aqui. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma política de reinserção do bandido médio para baixo, né? Porque o grande mesmo, por que ele vai deixar de ser bandido, né? Ele está dentro e continua fora mandando. Raros casos. Eu conheço um pouco a realidade prisional da época em que estive em Itaqual, em que eu acompanhei de perto, fiz jornalismo policial. Um pouco disso, né? Não tem como um presídio recuperar ninguém. E ao mesmo tempo, o cara sai de lá, parece que sai de lá com uma tatuagem na testa, né? Então, eu não sei como... ou faz que nem na Coreia, que tu vai morto mesmo, logo depois tu é julgado e vai morto. Na China também eles conseguem manter esse sistema. Eu não sei que eu sou contra, tá? Não é, quer dizer, eu faço que nem lá, ou eu não sei o que vai acontecer, mas assim, eu sou um descrente da realidade prisional brasileira. Mas com você a palavra, meu querido. Ok. Nós vivemos no Brasil um problema crônico relacionado às questões do cumprimento de pena nos presídios brasileiros. E essa problemática ela já vem perdurando por anos a fios e nunca conseguiu-se chegar próximo, ao menos, de resolver a problemática. Até porque o Estado ele ficou omisso por muito tempo, continua omisso em relação à questão estrutural. O Estado não tem nenhum mínimo preparo para fazer cumprir o que está estabelecido na Lei de Execuções Penais. Em virtude disso, nós temos um crescimento alarmante da criminalidade, por um lado, nos últimos anos, e, por outro lado, nós temos um déficit que vem aumentando a cada dia e uma falta de estrutura total. Nos últimos levantamentos feitos por órgãos
que cuidam dessa questão penitenciária no Brasil, percebemos que houve um aumento nos últimos 10 a 14 anos de pelo menos 300% da população carcerária, dos quais, desses 300%, dos quais 40% dos presos são provisórios. E, por incrível que pareça, e por ironia desses números, hoje no país gira em torno de 620 a 630 mil presidiários. Desses 620 a 630 mil presidiários, tem-se um número mais ou menos de 250 mil só de presos provisórios. Isso equivale a 40% do número de presos no Brasil hoje. Por ironia, mais uma vez, repetindo, esses 250 mil presos provisórios equivale justamente ao déficit do cárcere, de vagas que poderiam estar atendendo essa demanda. O problema de tudo isso, em relação aos presídios, é que o Estado ficou insuficiente. O Estado ele ficou refém da problemática e não consegue resolver, não consegue implementar políticas públicas, políticas direcionadas às questões dos presídios. E o que nós temos verificado é que está havendo um inchamento a cada dia, está ocorrendo uma ameaça para a sociedade, do ponto de vista da segurança pública, até porque os presos que aí estão, eles não têm a mínima condição de serem recuperados, porque verifica-se que a Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, que foi criada em 11 de julho de 1984, que trouxe um conjunto de dispositivos para sanear toda a problemática relacionada à execução da pena, percebe-se que não tem atingido o seu objetivo. E com isso, há uma insatisfação geral entre os próprios apenados, no cumprimento da sua pena, no cumprimento da sanção que o Estado lhe estabeleceu. Por outro lado, temos uma dificuldade imensa do convívio desses apenados com os agentes estatais, porque o número é insuficiente de pessoas para lidar com essa comunidade carcerária. Então, temos poucos agentes penitenciários, temos poucas pessoas com qualificação adequada para cuidar dessa comunidade carcerária e fazer cumprir o objetivo da lei. Por outro lado, as políticas que o Estado tem desenvolvido, de longe, satisfazem os objetivos que traz a Lei de Execuções Penais, quais sejam, que principalmente o objetivo principal dessa legislação seria, em tese, a recuperação desse apenado, ou seja, a ressocialização desse apenado e transformá-lo numa pessoa que um dia incorreu em algum deslize, incorreu em algum delito, em algum crime, e que pudesse ter a capacidade de conviver socialmente novamente. Ocorre que isso não, de longe vem ocorrendo. O que se percebe é que esse problema está a cada dia piorando. O problema é crônico, é caótico, é desesperador. E aí eu quero chamar a atenção para você que está aí conosco nessa discussão, para verificar o tamanho dessa bomba que temos criado a cada dia. Porque a partir do momento que o Estado não tem a capacidade de cuidar dos apenados, das pessoas que cometeram crimes, que foram julgadas e processadas, e que estão agora na iminência de cumprir suas penas para se ressocializar, quando entra no sistema prisional, encontra um local horroroso,
insalubre, um local de tensão, de energias das mais horríveis possíveis, essa pessoa entra em um estágio psicológico devastador. A partir daí, além desse estágio emocional horrível que ela passa a enfrentar também o convívio com outras pessoas que cometeram dos mais variados e diversos crimes e passa a ter contato de quais foram a dinâmica que esses criminosos que já estão lá cometeram e passa também a ser estimulados. E o que ocorre com isso? Ao invés dessas pessoas receberem no sistema carcerário um tratamento humanizado, um tratamento de recuperação, de aprendizado, um tratamento onde ele consiga ter uma reflexão real do mal que ele produziu para a sociedade. E a partir daí, consiga entender que o crime não compensa, que o mal provocado à sociedade causou sérios prejuízos para todo o seio social. Se tivéssemos, nesse contexto, uma política voltada para essa recuperação, com certeza teríamos uma probabilidade muito maior de trazer esses apenados recuperados para a sociedade. Infelizmente não é isso que ocorre. Só para podermos nos orientar em questões de número, eu disse anteriormente que temos hoje, pelo último estudo feito pelo Departamento Nacional Penitenciário, até 2014, uma população carcerária já deve ter aumentado de lá para cá. Foi colocado nos meios de comunicação esse ano, em abril, de 620 mil a 630 mil apenados no Brasil. E foi feita uma estatística do perfil desse apenado. E o perfil que foi constatado é que desses apenados hoje, 55% deles são de pessoas jovens, com idades entre 18 e 19 anos. Então é preocupante o que está ocorrendo com a nossa juventude. Muito preocupante. Precisamos repensar, ou pensar, ou ver de fato o que pode ser feito para introduzirmos aí uma política de prevenção para esses jovens. Percebemos também nesse estudo que 61%, infelizmente, da comunidade carcerária brasileira é composta por pessoas negras, ou que se consideram negras ou pardas. Temos também uma outra problemática relacionada à questão da educação. Desse estudo foi extraído que 75% da população carcerária brasileira sequer completou o ensino fundamental. E tem mais algum dado para a gente ficar com mais raiva ou não? Tem. O maior problema hoje no país, em termos de criminalidade, se diz respeito ao tráfico de drogas. É outra situação a ser debatida. São outras políticas que deveriam ser implementadas, eu não sei de que forma, em relação ao combate ao tráfico de drogas, porque esse modelo que está aí só está encarcerando gente e não consegue resolver o problema do tráfico de drogas. Tem-se também que 25% são de roubos, 13% furto, 10% homicídio, e por incrível que pareça, o problema carcerário brasileiro, há décadas que tem esse câncer crônico, difícil de ser resolvido, somente agora conseguiu-se ser habitado por pessoas de poder aquisitivo. E aí, por incrível que pareça, 1% hoje da população carcerária, e somente, queria destacar esse número, somente hoje 1% são de pessoas que estão envolvidas com corrupção. E aí nos traduz a ideia de que essas pessoas que estão envolvidas com corrupção têm poder aquisitivo bom. São pessoas com status social e poderio econômico. Então, somente 1%. Então, a partir daí, verifica-se que a cadeia no Brasil, por muito tempo, só foi feita para pobre.
para pessoas sem estudo, para pessoas sem recursos econômicos, e por isso não há interesse legislativo, estatal, para se resolver a problemática. Tá. Eu já vou passar para o Vanderlan, porque ele é advogado de campo nessa área, né? Ele gosta de uma cadeia que não é mole, né? Ele gosta de arrumar encrenca na delegacia, você entende com ele mesmo. Mas deixa eu fazer algumas considerações aí. Você falando aqui, eu comecei a pensar das soluções à piora dos problemas, porque não há nada que não possa piorar, né? Ainda mais no Brasil. Aqui está provado que tudo pode piorar. Quando você acha que não tem mais para onde piorar, ainda vem algo pior. Mas eu chego lá. A solução é ocupar o pessoal na cadeia. Teria que botar eles a trabalhar na cadeia. E recebendo um salário, e esse salário sendo repassado para a família, porque dinheiro lá dentro ele não precisa mesmo, né? Então não precisava ficar lá dentro do dinheiro, né? Mas repassando para a família já daria um grande... Agora, como é que trabalha se não tem estrutura para isso? Transformar as cadeias em indústria, tá? Alojamento, vamos virar trabalho quase análogo à escravidão. Mesmo assim, nem se discute isso, né? Se fala, mas não se discute. Não se procura trazer uma efetividade a dar trabalho aos apenados. É trabalho de verdade mesmo, que eles possam... Eles levantem na cela, depois do café da manhã, eles trabalhem até meio-dia, almocem lá, voltem para o trabalho, que eles possam ocupar a cabeça realmente de uma maneira adequada, que isso gere uma renda, que possa auxiliar a família do lado de fora. Não se discute isso. Então, isso é o que tem hoje, né? O que tem para hoje, né? O que está aí, o rico quase não vai para a cadeia, por causa das medidas protelatórias, etc, etc, etc. Né? Ou porque ele compra um outro para assumir a culpa, também agora é mais fácil agora esse, né? O Instituto da Delação é muito show. Eu vou jogar a culpa num monte de gente para sair fora, né? Mas vou dar uma olhada na mão dos caras, porque aí eles vão assumir, eu estou fora, aí dividimos o bolo, cada um puxa uma cadeinha, né, com tornozeleira, e está tudo em casa. Então, o governo faz que resolve, a gente faz que acredita e vai levando, né? Mas tem um desdobramento, que, pelos dados que você está colocando, que em 50 anos vai ter o colapso total. Por exemplo, o Líbano até 1950, ele era 80%, 90% cristão. E olha que eu sou judeu, não sou nem cristão. E 10% muçulmano. Certo? Muçulmano tinha bastante na volta. Aí o que acontece? O governo lá também não levava as coisas a sério. E a pobreza foi aumentando no país. E os caras foram radicalizando religiosamente, porque lá o ópio rolava, tudo ia piorando muito. A Síria e o Irã também. Isso era, sempre houveram islãs na volta, mas o que era o Irã, até um pouquinho antes do Shah Reza Pahlavi, anos 70, né, um país moderno. Aí veio a Revolução Fundamentalista, aí o Irã é o que está aí hoje. Né? A Síria. O que acontece? O que vai acontecer do jeito que a coisa está? Daqui a pouco, esse Brasil está cada vez mais cheio de evangélico, isso não se discute. Mas vai chegar uma hora que nem ser evangélico mais resolve a vida do cara. É normal isso. Não, na atual pobreza que a gente está, nem... Aí os caras vão começar a virar islamita, porque islamita, na família ninguém bebe, ninguém fuma, e é o seguinte, não é que nem nos evangélicos, né? Você não bebe, você não fuma, mas não apanha. Tá? Na família do cara, tu bebe, tu fuma, teu irmão te quebra a cara. Tá entendendo? Não tapa a coisa, como resolve. Não bebe, não fuma e acabou. E aí o tratamento de droga no Oriente Médio é terrível, cara. A Turquia tem um dos melhores sistemas carcerários e é masmorra, para ter noção. Mas, geralmente é execução sumária. Drogas nesses países. Eu não vou muito longe, Tailândia, outros lugares também, droga é execução. O Brasil está caminhando para a pena de morte, o Brasil está caminhando para estados fundamentalistas religiosos, que é para ver se contém a barbárie que vem com a pobreza. E um país que vinha crescendo há 8 anos atrás, muito bem, que a gente vinha sendo uma referência regional na América do Sul, começou a entrar numa espiral de pobreza. E nós vamos virar uma Bolívia. Eu vou dizer a Bolívia nada contra os bolivianos, é que Bolívia é, estatisticamente, o país mais pobre da América Latina. É a Bolívia e
Equador ou uma das Guianas, assim, mas eles são o pior IDH. E nós estamos caminhando, porque o problema é que quando você pega um pouquinho de gente e deixa eles pobres, eles são um pouco de gente. Agora, quando tu pega 200 milhões de habitantes e transforma 190 em pobre, aí é um problema, né? Porque E a situação como está no Brasil, todo mundo caindo assim, vertiginosamente, o quanto ganha e aumentando o quanto gasta. Então, desculpa ter uma visão negativa, e já vou devolver a palavra a você, mas eu vejo em 50 anos nós afundados em algum tipo de fundamentalismo religioso, que eu espero não ser o Islã, porque o Islã é cruel, a gente tem visto, né? É bom em alguns lugares do mundo, mas na maioria dos lugares não é bom. E por via das dúvidas, vai ser bom ou não vai ser bom, melhor não ter, né? Na dúvida, não ultrapasse, não é assim que diz nas placas das BRs? Sim. Na dúvida, não ultrapasse. Nós estamos caminhando para o fundamentalismo religioso, nós estamos caminhando para a pena de morte no Brasil, porque você sabe que não se pensava em tantas coisas no Brasil, se aposentar aos 70 anos, né? Não se pensava em fim do direito de greve no setor público, não se pensava em tanto congelamento de gastos em educação, se desde depois da ditadura militar só se vinha lutando para aumentar isso, foi uma conquista. Pena de morte de menos, tá entendendo? Eu acho que logo em seguida o Brasil deve caminhar, até porque tem pessoas como o Bolsonaro, que são, e cada vez tem mais gente que segue, já 20% da população já está achando que pena de morte para casos hediondos já cabe. E a hora que caber para caso hediondo, cabe para caso político, aí vai indo. Mas o que eu quis dizer com isso não foi semear só o pessimismo. Eu quis corroborar no primeiro momento em que eu não vejo condição, não vejo. Vejo em 50 anos a coisa, a não ser que aconteça uma ruptura institucional nos próximos 5 anos, ruptura com o que está aqui, né? Acho que daqui a 50 anos eu acredito que se eu emagrecer um pouquinho, me cuidar mais, com a medicina evoluindo no mundo, eu consiga viver até os 96. Né? Eu tenho 46, mas 50 anos, 96. Mas eu acho que daqui a 50 anos o Brasil vai ser um dos piores lugares do mundo para se morar. Não pelas belezas naturais, não pelas qualidades, mas pela falta de gestão do povo. De como gestar o povo, a descrença, a descredibilidade e o que está acontecendo, né? Que cada um agora quer avocar para si o direito de ser justiça. Que não acredita mais, talvez, na justiça, como está aí. Professor, eu queria comentar isso. Eu vou deixar o Vanderlan fazer alguns comentários, trazendo depois de volta o que se apresenta hoje para a resolução do sistema penitenciário. Mas, Vanderlan, agora é com você. É interessante as considerações feitas. Benito, o nosso sistema penitenciário, ele é fracassado. É um sistema fracassado. Moisés já bem colocou essa situação, trouxe os dados, né, para que você que está em casa saiba que isso é feito com base em estatística. Não é o que um advogado fala ou o que o outro advogado fala. São dados estatísticos. Eu acredito que a grande jogada do sistema penitenciário é evitar o crime. E como você evita o crime? Com saúde, com educação. Tecnicamente essa é a forma. Não. E emprego, né? E emprego para o povo, com certeza. Não que vá deixar de haver crimes, não. Muito pelo contrário. O crime sempre foi da natureza humana, independente de onde o homem estava. O mundo tinha acabado de ser criado, foi lá um irmão. Isso, já tivemos um homicídio logo no começo do mundo. Tá lá, é bíblico. Depois de nascer os dois primeiros, um já matou o outro. Então o crime é da natureza humana. Contudo, o Estado consegue sim repreender a criminalidade e diminuir os números e os índices existentes hoje. Contudo, você que está em casa, veja bem, o grande problema hoje da vida penitenciária é que grande parte dos que no sistema penitenciário adentra acaba voltando por reincidência. Por quê? Nos presídios hoje nós não costumamos ver com grande amplitude o incentivo ao trabalho. Alguns presídios têm sim efetivamente um incentivo ao estudo, mas a alocação no mercado de trabalho dessas pessoas que tiveram qualquer tipo de cumprimento de pena fica mais atrelado, fica mais sensível e delicado. São situações, Benito, que eu acho que o Dr. Moisés concorda comigo nesse ponto,
de que hoje o sistema penitenciário necessitaria até de um incentivo maior, de uma condição mais digna dentro do próprio presídio. Olha, para quem nunca visitou um presídio, imagine um local assim que você, só pelo fato de passar do portão para dentro, já é um local que você já tem vontade de voltar. Isso porque você nem acessou o presídio ainda. É o inferno na Terra. Se existe um Olha, lugar parecido com o inferno, é um lá. local que, justamente, se existe um local parecido com o inferno na Terra, é aquilo. Só pelo fato de você entrar e você sentir o cheiro do portão, tá? Do portão Um da mau rua. cheiro, né? O mau cheiro que você já sente é algo assim inerente. É algo assim, olha, é um cheiro que eu sempre brinco, é um cheiro incomparável. Porque o local é insalubre, as condições são mínimas, condições degradantes ao ser humano que está lá dentro. Não que eu vou te falar que eu vou levantar uma bandeira de ativismo, de melhoria. Mas o que eu falo é uma situação, é a condição da pessoa humana, é a condição do próprio ser humano. Será que você vai conseguir regenerar um ser humano que vai estar numa condição daquela? O cara está ali, meu amigo, todo dia ele vai ter cada dia mais raiva de estar lá dentro. Por quê? Porque o Estado não lhe fornece condições mínimas necessárias para que ele possa cumprir a pena dele. Então assim, Benito, com base no que eu estou falando, tem diversas obras de vários aí autores, juristas, pessoas que tiveram convivência com o sistema penal. Temos filmes no cenário nacional que tratam da realidade da população carcerária. E é algo que, na minha opinião, o Brasil deve se preocupar, não só Rondônia. Rondônia teve um grande aumento aí sim, de 2014 até o ano 2016, estatisticamente falando. Nós temos os dados, inclusive, no próprio sistema do Estado. Então, assim, é algo que, na minha opinião, o sistema carcerário hoje é algo que está totalmente defasado e fracassado. Professor, E esse fracasso, ele se dá por quê? Esse fracasso se dá efetivamente por ineficácia dos nossos administradores. vai deixar uma pergunta para ele que eu tenho que chamar o intervalo. Moisés, saídas para essa resolução, você consegue visualizar alguma a curto, médio e longo prazo? Tá, mas no outro bloco, tá, Moisés? Ok. Eu fico imaginando assim... Cara, olha 2 anos atrás, quando tu começou aqui. Sim. Olha o Brasil que a gente tem. Cada dia uma surpresa. Cada semana uma surpresa. É igual Kinder Ovo, meu amigo, é sempre uma surpresa diferente. Não, esse país, desde junho de 2013... Não, Benito, desandou. O Brasil desandou. Desandado. O Brasil Mais que desandou. você não gostasse dos governos anteriores, você sabe que tinha... Não gosto. Até hoje eu continuo tudo não bem, gostando. mas, tipo, tinha gerência, né? Agora tu não sabe mais nem quem é o gerente. E até porque eu acho que vai cair de novo. Os caras estão se entregando. 23 milhões para aquele ali. A hora que o Cunha abrir a boca aí... Ah, mas o Cunha vai abrir a boca. A mulher dele já começou a visitar ele na cadeia. Eu também acredito que ele vá... Ali está um passarinho que eu gostaria de ver cantar. Meu amigo, Todo vai mundo quer ver cantar cantar, bonito. mas só que ele vai cantar do jeito dele, né? Vai entregar quem ele quer. Ele vai manipular a delação. Mas é que como é tanto que ele tem para dizer, que ele vai acabar limpo no final das contas, com 4, 5 anos, no máximo. 20% do dinheiro talvez se recupere, os outros 80% vai ficar perdido no mundo fora. Perdido não, junto, né? Junto em contas de todo tipo, mundo afora. E ele vai entregar quem ele quer por vingança. Mas como é muita gente para entregar, ele vai entregar um monte, né? Que ele tem para se vingar mesmo. O que vai acontecer? Só vai ter mais do mesmo. Tá bom. Eu vou chamar o intervalo e vamos falar da questão prisional, até porque vou mandar um salve, né? O pessoal do Urso Branco, do Enio Pinheiro, de onde mais? Vale do Guaporé, Aruanã. Eu não conheço o nome dos presidentes. Vandinha. Panda. Colônia Penal? Colônia Penal. Enio Pinheiro. Enio Pinheiro. Porque eu acho que alguém Agora nos assiste nesse lugar, né? Que tem foi televisão de que é cela. Foi inaugurada uma nova unidade, né? Com mais 470 vagas, se não me engano. E teve um prefeito do interior que saiu pedindo presídio esses dias lá em Brasília, aqui de Rondônia. Foi pedir presídio. Os caras assim, por que ele não pede escola técnica? Foi pedir presídio.
Intervalo comercial, no próximo bloco você vai Ok. falar das soluções, tá bom, meu querido? Ok. Continue conosco, é jogo rápido. É no A, outro cá. Eu nasci em um lugar humilde e cresci com muita gente ao meu redor lutando para conquistar o seu espaço. Pessoas que se alimentavam de sonhos, que sabiam que o conhecimento era o caminho para chegar lá. Me fortaleci e conquistei respeito. E assim me transformei no que sou hoje e agora contribuo ainda mais com o futuro da nossa sociedade. Eu sou o novo Centro Universitário São Lucas, a marca do conhecimento, agora de marca nova. Centro Universitário São Lucas. Conhecimento que marca. A Grafitec oferece todos os serviços e produtos que uma boa gráfica pode oferecer para a sua empresa. Equipamentos modernos que garantem mais qualidade e segurança em seus serviços. Profissionais capacitados e preparados para atender a sua necessidade. Desde a criação, elaboração e finalização de seu pedido, a Grafitec está presente. Solicite um orçamento sem compromisso. Grafitec, Rua Marechal Deodoro, 1877, fone 3224-7983. Você quer descobrir o mundo? Sem burocracia e dor de cabeça com documentação? Conheça Discover. Primeiro passaporte e renovação, primeiro visto e renovação, orientações para documentações e entrevistas, acompanhamento profissional em todas as etapas do processo. Aproveite o melhor da sua viagem internacional. Faça seu visto conosco. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Gordurinha Assados na Brasa. Servindo há 30 anos, a melhor costela e frango assado da cidade. Delicioso self-service com cardápio variado de segunda a domingo. E aos sábados, servimos aquela tradicional feijoada. Gordurinha Assados na Brasa. A melhor costela e frango assado da cidade. Avenida Jorge Teixeira, sub-esquina com Abulã. Gordurinha Assados na Brasa. Vamos fazer um espaço cultural agora, antes de falar das soluções do sistema carcerário. Né? O lançamento como é que é o livro do Alex Paletó? Está aí aquele VT bonito? É um vídeo? Então, por favor, meu amigo Alex Paletó. Esta cidade amiga, que nunca talvez for erguida apenas em um tempo, foi ao longo dos ciclos economias formadas, das drogas dos sertões, da corrida do ouro, do sangrar da seringueira, da extração da borracha, que pelos trilhos da madeira mamoré, que seguiam do centro da floresta, passando pelo velho porto e pelo rio para o centro do mundo. O mundo esteve aqui, na ocupação, na exploração, na construção do sonhar. E eita sonho difícil! Eldorado tão procurado, a que todos tentavam achar. Muitas vidas aqui ceifadas, muitas vidas injustiçadas, mas o porto, de muita gente, se torna o nosso símbolo de vida, vida nova, de uma nova história para todos os presentes. Da infância lembro bem, da vida entre os limites do Areal e da Baixa União. Brincar de pira, peão, rouba-bandeira, peteca, pipa ou papagaio, na antiga Norte e Sul, hoje Rogério Weber. E o que fazer no final de semana naquele tempo? Tem o Cine Lacerda, o Cine Brasil, a piscina do Clube Ferroviário. O que gostava mesmo era brincar de betes na rua, correndo pra lá, corre pra cá. Vamos se esconder? Ficava melhor
quando faltava a luz. Era uma gritaria tremenda. Na cidade pequena, onde tudo se via e ouvia. E quando a luz voltava, uma outra gritaria. Tempos ruins sem a luz, que nada. O céu era visível, as estrelas nítidas, o sonho possível e a vida mais simples e animada. Porto Velho 100 anos, muita história? Claro. Mas cada um de nós tem a sua própria história. A parte preferida. O seu olhar sobre nós mesmos. O que lembrar? Do Porto Velho Hotel e sua varanda com a presença dos poetas? Ou da Praça das Caixas d'Água? Difícil esquecer da Saltenha do J. Lima. Cidade antiga que infelizmente não vive e nem preserva o seu passado. Parece ter vergonha da sua história e identidade. Cidade machucada, esburacada, sem orgulho, mas ainda é um porto. Porto seguro. O porto da vida de todos. Porto de simples esperança. Esperança de uma cidade mais limpa. Limpa de tudo. Limpa da sujeira, limpa da corrupção e do abandono. Podemos começar do zero depois de 100 anos e tentar acertar o que erramos? Enaltecer e cuidar do que nós nos orgulhamos. Do passado permanente no presente. Dos tempos de fugir de casa para roubar manga, de correr tranquilo pela rua, de seguir sempre pelos cantos da cidade, sem nunca se perder, a não ser nas brincadeiras de rua. Saudades de não estar perdido e se sentir estranho, no canto que se escolheu para viver. Nasci aqui e tenho orgulho do meu DNA. Porto Velho, te amo muito, mas parece que aqui a maioria são os que não te amam mais. Para dar uma descontraída, né? Porque o assunto é ruim aqui que a gente está falando. É meio negativo, né? O que a gente faz porque o termo seria até, não é muito é negativo, mas com o resto da sociedade, né? Que são os restos sociais que a sociedade mesmo produziu e agora não quer. Aí pega e isola numa cadeia e faz os caras ficar pior do que são. Professor, agora é com você. Quais são, como diz o meu amigo Vanderlan, o que nos aponta? Você ainda é daqueles que acreditam? Eu não acredito, tá? Por isso que eu nem bato esse tipo de assunto aqui. Eu só consigo falar daquilo que eu acredito. Mas como o Vanderlan pautou o assunto hoje com você, e você é de casa, faz uns assuntos legais, a gente tocou para frente. Mas se depender de mim, daqui a 10 anos, sabe Deus, eu ainda acho que 10 anos não digo, porque também não vou ser simplório que pode acontecer algo. Mas daqui a 2 anos vai estar do mesmo jeito, porque a 5 estava desse jeito. A 10 estava desse jeito. Professor, quais são as soluções que pode se apontar? Benito, eu vou corroborar teu pensamento do professor Vanderlan. Na realidade, não está desse jeito, está piorando a cada instante. Se nós formos analisar o crescimento que houve nos últimos 14 anos, e aí por uma ironia do destino aqui nos nossos presídios locais, em 2002 nós tivemos a maior barbárie que pudesse se ocorrer. Desaparecido até hoje. Justamente. Então naquele momento houve uma contagem de 45 mortos. Assim, 120, 130. Mas não se achou os corpos, né? Justamente. Não sabia nem quem tinha lá dentro. Inclusive o Estado ele foi processado, o Estado brasileiro Ainda estamos sendo processados. Sim, por falta de cumprimento das normas estabelecidas para a execução da pena dos presídios. Enfim, a barbárie está instalada, demonstrada e comprovada a partir dos últimos eventos que ocorreram em pelo menos 3 estados que tomamos conhecimento, como Pernambuco,
4 estados que me vem à memória agora: Pernambuco, há poucos dias, eu acredito, não dá 10, 15 dias, Pernambuco, Rondônia, Acre e Roraima. Não, mas teve Porto Alegre também. Porto Alegre. O que se percebe... No Rio Grande do Norte, mês passado. No Rio Grande do Norte. Na realidade, se instalou-se dentro dos presídios brasileiros uma comunidade alheia à nossa sociedade. E isso é algo extremamente preocupante, porque, como nós falamos anteriormente, a sociedade, a justiça, o Estado faz de conta que tem presídio, que tem pessoas presas e isolam elas lá. Então, passam cadeado e esquece. Por outro lado, está uma sociedade amedrontada, uma sociedade à mercê da criminalidade. Porque além desse problema que existe nos presídios, existem as questões das políticas em outros setores. Por exemplo, hoje nós passamos por um problema econômico gravíssimo, onde se instalou um número gravíssimo e altíssimo de desemprego. E aquelas pessoas que talvez não estivessem inseridas nesse contexto criminal, acaba por uma fraqueza de caráter sendo estimuladas a cometer crimes. E o que ocorre hoje no Brasil? O Estado, ele perdeu a capacidade de resolver o problema. A capacidade e a oportunidade no decorrer de décadas. E não está sendo feito, não está se cumprindo o que foi estabelecido na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais, que deixou estabelecidos normas, regras esclarecedoras para o cumprimento de pena. E o preso que está cumprindo pena sabe disso, sabe dos seus direitos e sabe que estão sendo desrespeitados pelo Estado. Por um outro lado, temos também a problemática relacionada aos agentes estatais. Recentemente, acho que também há poucos dias, no estado da Federação, encontrou-se uma organização criminosa instalada dentro de um presídio, de vários presídios dessa unidade da Federação, onde tinha vários agentes que deveriam estar cuidando da segurança dos presídios, estar cuidando do bom andamento e da recuperação dos criminosos envolvidos em corrupção. Então o Estado, ele também é ineficiente ao valorizar o profissional que está ali para cuidar e para fazer a manutenção do cárcere. Acaba que agentes penitenciários estão sendo corrompidos, estão levando drogas, estão levando armas para dentro dos presídios. Tem outros profissionais, como advogados, ou agentes estatais, diretores de presídios, veio a mídia. Então, hoje instalou-se uma catástrofe dentro do sistema prisional. Além desse problema de superlotação, desse inchaço violento que vem ocorrendo ao longo dos anos, tem-se também a dificuldade de implementar uma política adequada para resolver a problemática. O professor Vanderlan trouxe quais seriam as possíveis soluções para se resolver essa problemática em relação aos presídios. O que nós temos hoje é a 4ª maior população carcerária do mundo. Perdemos apenas para Estados Unidos, China e Rússia. Estamos quase ultrapassando a Rússia e assumindo a 3ª posição se continuar nesse ritmo. Estabeleceu-se no Brasil uma prática, uma política de se prender. Então, ao mínimo indício de ter cometido o crime, prende-se. E o que ocorre com isso? 40% dessa população carcerária é de presos provisórios. Desses 40%, a se processar o trâmite processual normal, percebe-se que 30% nunca nem deveriam ter pisado na cadeia. E isso é preocupante, porque essas pessoas, vamos trabalhar com uma hipótese de cada 100 presos, 30 deles, ao sair do sistema carcerário, por uma pena por uma reprimenda que não demandou uma prisão, uma pena privativa de liberdade, e teve contatos com os mais variados tipos de criminosos, porque a lei bem estabeleceu e ela dividiu e classificou que determinadas categorias de crimes e de criminosos deveriam ficar separados de outros.
A única separação que temos hoje, e devido a muitas lutas e a muitas cobranças, principalmente dos direitos humanos, foi daqueles presos que estão condenados por crimes sexuais. Fora isso, você tem desde o criminoso que praticou um furto simples, ao assaltante de banco, ao grande traficante. Com toda essa problemática social que vive o Brasil hoje, de falta de emprego, economia falida, política, a cada dia verifica-se uma problemática de corrupção. Isso está piorando ainda mais o olhar para se implementar uma política viável e eficaz para resolver a problemática. O sistema é caótico e está para explodir. A sociedade precisa estar envolvida nessa discussão. E é por isso que é importante que você que está aí do outro lado ouvindo, esteja envolvido e buscando refletir a respeito. Porque nós estamos a cada dia criando uma bomba ambulante. A continuar esse ritmo de prisões no Brasil, de criminalidade, em pouco menos de 20 anos, chegaremos a uma população de 1 milhão de presos no país. Isso é alarmante e é preocupante, porque pela lei de execuções penais, essa pessoa que está cumprindo pena deveria sair de lá ressocializada e recuperada, para a reinserção social normal e ser uma pessoa digna. Ocorre que o próprio Estado deturpa esse princípio. Primeiro, ao não dar uma estrutura adequada para o cumprimento dessa pena, nem para o apenado, nem para quem cuida dele. Segundo, o próprio Estado discrimina esse apenado se, em um número muito pequeno, vamos ser bem otimistas, de 10% dessa população carcerária que seja recuperada, volte ao meio social, não se tem uma política de recuperação e reinserção social. Porque ninguém vive de água e de luz só. Precisa de emprego, precisa de trabalho. O próprio Estado, ele discrimina, porque se faz um concurso público e tem uma ficha de antecedentes, esse cidadão ele não vai ser contratado. Aí eu pergunto, se o próprio Estado, que deveria cuidar dessa questão, não providenciou uma forma adequada, o que dirá do setor privado? É muito fácil. O Estado rejeitou o cidadão que foi acusado, condenado, cumpriu sua pena, por exemplo, por roubo. E ele chega numa empresa privada para trabalhar. Eu não quero mais roubar, não quero mais ser criminoso, eu quero ser agora um cidadão de bem. E chega para pedir um emprego. E hoje, com a tecnologia que nós temos de internet, de informática, de busca de certidões e etc., verifica-se que o cidadão cumpriu pena lá de 6 anos, ou 8 anos, ou 10 anos, não sei, por roubo. Mas ele não tem mais nenhuma dívida com o Estado. E, hipoteticamente, e de forma utópica, imaginamos que essa pessoa está totalmente recuperada. E não tem o trabalho. Nós incorremos numa outra situação. O alarmante e alto índice de reincidência. Porque os criminosos, as pessoas que cometem dos pequenos aos maiores delitos, aos mais graves delitos, eles estão ali todos no mesmo local. E aqueles que não tinham intenção de continuar na vida do crime, acabam saindo de lá com um pós-doutorado em criminalidade e cometendo crimes cada vez mais piores, cada vez mais bárbaros, porque o Estado está refém dessa problemática. As possíveis soluções, professor Vanderlan, para que se resolvesse essa problemática, ou pelo menos começássemos a solucionar o problema, seria do Estado e em conjunto com a sociedade, o Estado brasileiro, em conjunto com a sociedade, com as autoridades, com a OAB, com os secretários de segurança pública, os governos
das federações, se interessarem mais pelo problema. Porque não há interesse. Hoje nós temos problemas dos mais variados para se preocupar, problema com a educação, problema com a saúde, problema com a própria segurança pública. Mas a segurança pública não se pode discutir sem passar pelo problema do cárcere. Porque as pessoas que estão hoje encarceradas, seria uma ingenuidade tamanha imaginar que sairiam de lá e não iriam mais cometer crime com esse modelo que aí está colocado. Então, uma das possíveis soluções seria trabalharmos com a nossa juventude, darmos educação, acabar com esse câncer horrível de corrupção, e os políticos, representantes que estão hoje entrando, comecem a preocupar-se com a prevenção. Esse seria uma das primeiras soluções a serem implementadas, seria trabalhar com uma prevenção, porque verifica-se que os apenados que estão na faixa etária de 18 a 29 anos. São jovens. Além disso, preocupar também em preparar melhor os agentes públicos que estão ali cuidando dos apenados. O número é insuficiente. O salário que essas pessoas ganham é um salário vergonhoso para cuidar de criminosos e passar por riscos e mais riscos de estar ali fazendo a guarda e a manutenção dos presídios, porque eles lidam com presos perigosos e são ameaçados a todo tempo. Então estão super vulneráveis a se corromperem, primeiro pelo salário baixo, e segundo pelo medo de ter exposto suas vidas e suas famílias, porque o Estado não garante para eles também segurança. Então, se o apenado, o preso perigoso, o criminoso perigoso, prometer, em virtude de uma recusa desse agente que está ali lidando direto, de que vai fazer algo mal, ele está vulnerável e acaba, de certa forma, estando sujeito a se render às vontades do criminoso. Então, passaríamos pela questão da prevenção. O Estado deverá ter um olhar mais voltado para a questão penitenciária no Brasil hoje, não criando presídios. Essa não seria a solução. Enquanto países como a Suécia estão na contramão, criando escolas e fechando presídios, o Brasil está abrindo presídio e fechando escolas. Isso é o que nós verificamos hoje na prática. O que tem que ser feito é colocar em prática o que vige a lei de execuções penais, que é da ocupação, que é aquilo que você falou anteriormente. Essa população carcerária de mais de 600 mil estão no ócio. Eu acredito que, no máximo, 20% só tem ali uma ocupação com educação, né, dentro dos presídios, escolas e trabalho. O restante é tudo 24 horas encarcerados, enclausurados na cela, no ócio, só pensando quais as modalidades e incrementando e buscando mais novas formas de cometerem outros crimes e dos mais bárbaros possíveis. Até porque o cárcere hoje no Brasil, ele é uma fábrica de monstros. Porque um ser humano que é submetido a um local de medo, dor e terror, recebendo os mais terríveis tratamentos em todos os sentidos, discriminado socialmente, discriminado pelo Estado, discriminado pelas autoridades, porque o Estado perdeu a capacidade de gerir. Então, nós não podemos dizer que estamos ali recuperando ninguém. E o ser humano, quando é submetido a todas essas pressões psicológicas, mesmo tendo, mas a população fala, mas ele é bandido, ele tem que cumprir a cadeia dele, tem que morrer lá. Gente, precisamos pensar que esse cidadão que está cumprindo pena, amanhã está no nosso seio, e precisamos nos preocupar para que ele esteja bem, para não cometer mais crime, para não trazer mais prejuízo do que ele já trouxe para a sociedade. Eu acredito, o Benito, o professor Vanderlan, que passe por aí a solução para essa problemática. Professor, hoje não tem mais tempo, mas quer dizer duas coisas, que quando você falava eu pensava, já me despedindo de você. A solução que a Inglaterra encontrou em 1700 ou 1600, que é botar tudo que é bandido na Austrália, que era uma ilha longe, eu não sei bem que o Brasil não teve a ideia. Eu primeiro pensei em Fernando de Noronha, mas depois eu achei que não ia dar certo.
Não sei bem que não tiver. É muito bonito para ser um presídio. Mas nós temos direito a terras na Antártica, porque a gente explorou a Antártica antes do ano 2000. E lá o Brasil deve ter uma fração boa de terra lá. Eu não sei bem que eles não montaram, não vão botar esses 800 mil na Antártica, para povoar a Antártica. Eu não duvido que depois isso apareça. Porque o que eles querem é se livrar das pessoas, eles não querem resolver o problema. Querido, eu quero aqui agradecer a tua presença. Daqui uns dias a gente se encontra de novo, tá bom? Ok. Tamo junto, tá? Ok. Bom, Dr. Moisés Marinho, agradecer a presença aqui hoje no nosso conteúdo da Amazônia. É sempre um prazer e um privilégio ter você conosco. Você é muito bem-vindo aqui, é de casa. Então, sinta-se sempre bem para estar aqui conosco. E você que nos assistiu nessa data super especial, é um prazer estar tido aqui com você. Fique com Deus e até o próximo programa. Sem mais delongas, não tenho mais tempo de nada, né? Mas quero antes agradecer a você e a sua boa vontade por diariamente nos dar a sua audiência. Isso é o que realmente importa. Mais uma vez, professor Moisés, siga firme e nos encontramos aqui para outro tema palpitante daqui a alguns dias, tá bom? Estamos felizes. Sem mais tempo, que o grande arquiteto do universo continue cobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.